Boa noite. Vou aguardar um pouquinho para chegar os demais colegas aí. Tem alguma pergunta, Alexandre? Sobre algum exercício, daqueles que estão indicados lá para fazer a entrega na próxima semana? Eu vou iniciar aqui a minha exposição e antes de eu falar propriamente sobre os conteúdos aqui da análise, eu quero fazer uma, uma parte, apresentar para vocês uma parte de uma entrevista do professor Marcelo Viana, um professor diretor-geral do INPA, né, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, órgão de pesquisa em matemática pura e aplicada, que reúne pesquisadores brasileiros e de vários outros países que têm muitas contribuições em várias áreas da matemática. E a sede do INPA é no Jardim Botânico, lá no Rio de Janeiro, né? Então talvez alguns de vocês ainda venham ter a oportunidade de um dia visitar lá. Eu já estive lá no INPA várias vezes, né? Eles têm uma sede muito bem localizada na estrada Dona Castorina. Ele é um instituto rodeado de verde, assim, em meio à mata da Floresta da Tijuca. É muito bonito o lugar lá onde está sediado o INPA, né? Então ele é um instituto de matemática que reúne pesquisadores de várias áreas, realiza diversos eventos durante o ano, né? Convida pesquisadores de outros países para passar um tempo aqui, tem estudantes brasileiros e de outros países, tanto de mestrado quanto de doutorado, né? E então recentemente eu recebi o link de um colega ali da Escola de Negócios, o professor Gustavo, me mandou o link de uma entrevista que foi concedida pelo diretor-geral do INPA, professor Marcelo Viana. O Marcelo Viana ele escreve regularmente na Folha de São Paulo, falando sobre vários temas relacionados à matemática. Ele é um gestor que está dirigindo o INPA em torno de 5 anos já. Então ele fala vários aspectos da matemática nessa entrevista. Eu vou mostrar para vocês. Eu publiquei o link ali no
no Moodle, né? A entrevista é bastante longa, tem em torno de 1 hora de duração, então eu não vou reproduzir toda a entrevista aqui, só um trechinho para vocês, né, terem uma ideia do que o Marcelo falou ali nessa entrevista. Tá? Então, esse é o título da entrevista, né? Matemática tem peso crescente em processos de novas tecnologias, diz Viana, do INPA. Tá aqui. Então é bem interessante a entrevista, tá, pessoal? Eu já assisti mais da metade desse vídeo, né? Que vocês vai iniciar agora aqui então um trechinho da entrevista do Marcelo Viana ao jornal Valor Econômico. Vamos pular o anúncio aqui que não nos interessa. Bom dia a todos, bem-vindo a mais uma live do Jornal Valor Econômico. A série de entrevistas acontece de segunda a sexta, sempre às 11 horas, com transmissão no site do jornal e nas redes sociais. Eu sou Gabriel Vasconcelos, repórter do Valor no Rio, e recebo Marcelo Viana, diretor-geral do Instituto de Matemática Pura e Aplicada. A gente vai falar um pouco das aplicações da matemática para o setor privado e como isso acontece no Brasil. Bom dia, Marcelo, tudo bem? Bom dia, Gabriel. Prazer estar de novo aqui com você. Antes da gente começar, eu acho que é bom para as pessoas em casa, para ficar claro, que é muito difícil hoje no Brasil ter uma conversa do ponto de vista institucional sobre políticas públicas para a matemática sem ter o Marcelo na mesa. O Marcelo é um pesquisador profícuo, estuda sistemas dinâmicos e teoria do caos. Se a gente tiver um tempo, a gente pode falar um pouco disso. E o mais importante aqui para a gente está à frente do INPA há 5 anos. O INPA, imagino que as pessoas saibam, é um instituto reconhecido no mundo que todos os anos recebe uma série de pesquisadores dos grandes centros. E o Marcelo mesmo é um deles. O Marcelo, embora tenha nascido no Rio, foi criado e formado em Portugal e veio fazer o doutorado no INPA desde então começou a sua carreira. Sem mais delongas, vamos para as perguntas, Marcelo. Eu queria começar com uma coisa que parece óbvia, mas é muito importante aqui para a nossa conversa e que me chama muita atenção sempre que eu te entrevisto e a gente fala, que é o aumento exponencial da quantidade de matemática no desenvolvimento de produtos e novas tecnologias. Desde as coisas mais palpáveis, como carros e celulares, até processos mais opacos, como o desenvolvimento de fármacos, a quantidade e a complexidade de matemática aumentou muito. Isso impõe a empresas, governos, instituições preocupadas em desenvolver tecnologia que se preocupem também com a matemática. Queria que você me desse, então, exemplos práticos de como aconteceu esse aumento exponencial e também saber se os governos e instituições estão atentos a isso, principalmente no caso brasileiro. Eu acho que você está certíssimo, Gabriel. Talvez o fato, o crescimento da incorporação de matemática na tecnologia seja uma das marcas mais importantes da ciência dos nossos dias. Eu gosto de dar um exemplo, você pediu exemplos concretos, eu gosto de dar um exemplo com a televisão. Na minha geração, a primeira TV que eu assisti era aquela velha TV de tubo catódico, que com varrimento era uma proeza da física, uma proeza da engenharia, mas na qual a matemática tinha um papel relativamente menor. À medida que a tecnologia da televisão evoluiu, nós
passamos a ter uma incorporação cada vez maior. E isso, infelizmente, para os matemáticos, as pessoas não sabem. Não sabem, por exemplo, que nesse momento que estão assistindo essa transmissão, que a matemática está sendo usada para facilitar, para permitir, para viabilizar a própria transmissão. A imagem que vocês estão recebendo, que está assistindo, deve dar para notar que partes da imagem são mais detalhadas, outras partes são mais com uma resolução menor. Isso é intencional, porque se você faz uma filmagem em alta resolução, 4K, 8K, etc., e você tenta transmitir tudo em alta resolução, é muita informação para ser comunicada e a rede não sustenta. Então, o que é feito é filtrar a imagem, de modo que certas partes, por exemplo, a minha cara deve estar com uma resolução mais elevada, mas no fundo da sala, que é menos importante, aparece com menos resolução para gastar menos espaço de banda. Quem faz isso são métodos matemáticos, matemática relativamente nova, desenvolvida nos últimos 100 anos, por aí, que está incorporada nesse processo e que atua de maneira invisível. Então, infelizmente, para nós matemáticos, nós não podemos fazer quer dizer, tem que fazer a propaganda, só as pessoas não sabem que a transmissão usa matemática. Celular também. Os celulares não poderiam comunicar se não fosse pela matemática que está incorporada, essencialmente matemática de criptografia, de reconhecimento de sinais, que permite que a antena comunique com cada celular individualmente. Tem dezenas de milhares de celulares na área de alcance da antena. E como é que eles se identificam? Como é que a antena sabe em qual celular deve jogar a ligação, em qual celular deve jogar a mensagem de texto ou vídeo, etc. Isso é feito usando protocolos de reconhecimento, de diálogo, que são pura matemática e que, de novo, as pessoas não veem. Você vai fazer um exame de diagnóstico clínico, uma ressonância magnética nuclear, uma tomografia, de novo, as máquinas que estão lá são façanhas da engenharia, mas o tipo de imagens que você retira do corpo humano nesses exames mais sofisticados, que são tridimensionais, etc., são imagens que muito difíceis de interpretar. Elas têm muita informação. Você tem que retirar da imagem a informação que interessa para que o médico possa analisar e possa fazer o diagnóstico. E, de novo, quem faz isso são métodos de matemática usando conceitos como wavelets, como análise de Fourier, enfim, que extraem informação e a tornam mais acessível para quem vai fazer o diagnóstico. E esse processo, Gabriel, de fato, está crescendo muito, porque se há uma característica da tecnologia mais marcante da tecnologia dos últimos 10, 15 anos, é o peso crescente, o papel crescente da inteligência artificial, dos métodos de aprendizagem de máquina, toda aquela área da ciência que passou a ser chamada ciência de dados, que é a partir dos dados você retirar conclusões, identificar padrões e também treinar algoritmos, treinar redes neurais para que utilizem esses algoritmos de modo mais eficaz. São os grandes avanços da tecnologia nos últimos anos, e isso é essencialmente matemática. Isso é uma aplicação da matemática. Então, à medida que a tecnologia se tornou mais sofisticada, de fato, se tornar mais sofisticada está significando, em grande medida, se tornar mais matematizada. E isso é uma área do conhecimento, é uma área da pesquisa, mas também é uma área da atividade econômica, evidentemente. Tá certo. A gente sabe que o INPA fez, muito pouca gente sabe, mas o INPA ele fez do Brasil uma potência na matemática, inclusive o Brasil está dentro do G5, que, embora tenha esse nome, reúne os 11 países com a pesquisa matemática mais consequente. E isso se deu muito na matemática pura, o desenvolvimento da teoria, a expansão da teoria, né? Às vezes vocês descobrem coisas que vocês não sabem nem para que vão ser usadas lá na frente. Ao lado disso, como o nome dele já diz, tem a matemática aplicada. Eu queria entender qual é o contexto da aplicação da matemática, na qual o Brasil é tão potente, no setor privado. Como é que está isso? Como é que você vê isso? O Brasil ainda tropeça? Qual é o tamanho da matemática aplicada
Então, pessoal, alguns minutinhos da entrevista do professor Marcelo Viana, que talvez vocês já conhecessem, se não conheciam, então, né, esse é o diretor-geral do INPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada, com sede no Rio de Janeiro, né? Então, ali no Moodle eu disponibilizei o link em que vocês poderão assistir a entrevista completamente. Tá? Eu recomendo, uma excelente entrevista, ele fala toda a entrevista com essa linguagem acessível, né? Ele não entra em aspectos, em detalhes técnicos de demonstração de teoremas, né? Ele fala sobre essas questões conceituais, como ele explicou ali, né? A matemática embarcada em equipamentos como a televisão, em exames de ressonância e outras aplicações que a gente conhece, né, no nosso dia a dia, e depois ele vai falar sobre outros temas, tá? Eu acho bem interessante, né, se vocês tiverem oportunidade, depois podem assistir o restante, tá bom? Alguma pergunta, pessoal? Então, eu vou apresentar para vocês uma continuação da discussão que a gente veio tendo aí nas últimas aulas sobre algumas noções topológicas, né, do conjunto dos números reais. E eu vou seguir naquela estrutura ali, daquela apresentação em formato PowerPoint que eu estou utilizando, né? Vou apresentar alguns resultados, alguns exemplos ilustrativos, né, da estrutura do conjunto dos números reais, né? Nós já conversamos aqui sobre o fato de que, já demonstrado, né, que o conjunto dos números reais é um corpo ordenado completo, né? Então, um corpo significa que todo número real diferente de zero possui inverso multiplicativo, é um conjunto, é um corpo ordenado porque é possível estabelecer uma relação de ordem, né? Dizer que A é menor que B significa dizer que B menos A é positivo, e eu consigo então fazer isso para qualquer par de números diferentes dentro do conjunto dos números reais. Então tem os negativos, o zero e os números positivos, né? Três classes distintas, digamos, de números reais, tá? E é completo, né? Porque toda sequência que converge, né, converge para um número real, né? Uma sequência convergente de números reais tem como limite um número real, né? Então eu vou dar continuidade a este assunto, tá, para apresentar mais alguns resultados para a gente já migrar, né, lentamente aí para o estudo de limite de funções, que é um dos assuntos aí previstos na nossa ementa. Não sei se você tem alguma pergunta sobre algum detalhe das apresentações feitas aí nas aulas anteriores, alguma dúvida sobre alguma questão apresentada em vídeo. Fiquem à vontade para perguntar, pessoal. Antes de eu iniciar aqui é mais tranquilo daí. Professor, o Alexandre. Sim. Só com relação aos números reais, por exemplo, eles são enumeráveis, que não tem como fazer uma objeção com os números naturais. Eles formam um conjunto não enumerável. Não sei se era essa a tua pergunta. Não, mas isso se dá pelo fato de não poder, sei lá, não tem como especificar uma ordem, que existe um primeiro, um segundo elemento, eu não sei. Sim, na verdade, né, é uma importante propriedade do conjunto dos números reais, que esse conjunto ele não é enumerável, né? Tu não consegue estabelecer uma objeção entre o conjunto de todos os números reais e o conjunto dos números naturais, né? Digamos assim, historicamente, né, se chegou à conclusão
que primeiramente, né, o conjunto dos números racionais era um conjunto enumerável, né? Isso foi demonstrado. E aí quando se chegou, né, nessa questão a respeito do conjunto dos números reais, né, se começou a investigar essa questão, e aí chegou-se à conclusão de que o conjunto dos números reais ele não é um conjunto enumerável, e tu pode desenvolver, claro, eu não vou fazer aqui o detalhamento, mas tu pode imaginar que é um princípio da diagonal de Cantor, tá? Então ele imaginou o seguinte, ó, vamos supor que tu conseguisse colocar os números numa sequência, né? Então ele imaginou uma sequência assim, ó. Imagina uma sequência assim, 0,1, o primeiro elemento da sequência seria essa sequência aqui, 0,1000, tá? Certo? É um número real, 0,1000, tá bom? Aí o segundo elemento da sequência, imagina aí, né, se o conjunto é enumerável, tá, de qualquer maneira que tu coloque os elementos, ele, né, tu vai ter uma certa ordem, tá? Aí tu imagina o segundo elemento que seria 0,0200, etc. Tá? Entendeu? 0,1 é o primeiro elemento, 0,02 é o e etc. é o segundo elemento. Depois tu pega a terceira sequência, 0,003, seguido de uma quantidade qualquer de algarismos lá, certo? Então, por que é chamado de diagonal? Porque tu observa que na diagonal tu vai ter os números naturais aqui, né? Na primeira posição, o número 1, depois na segunda posição, o número 2, na terceira posição, o número 3, depois, pela lógica, né, a quarta posição seria o 4 e assim sucessivamente, tá bom? Imaginando os números numa lista, assim. Tá? Bom, se os números reais fossem enumeráveis, tá, essa lista teria que conter todos os números dentro do conjunto dos números reais, concorda? Sim. Né? Teria que ter. Aí tu pega e constrói uma nova sequência, que vai ser um número real, que tu vai ter, por exemplo, o primeiro dígito, tá? Ele vai ser diferente de 1. Tá? Tu pega qualquer dígito, exceto o número 1. Tá? O segundo dígito é qualquer algarismo, exceto o número 2. O terceiro dígito é qualquer algarismo, exceto o número 3. O que vai acontecer? Esse número, essa sequência, tá? Ela não poderá estar naquela lista, porque ele pela construção, tá? Ele será diferente da primeira, será diferente da segunda, será diferente da terceira. Então, essa lista será diferente de qualquer uma daquela lista que inicialmente se imaginou que pudesse ser uma lista completa dos números reais. Bom, se ela não está ali, é porque o conjunto não é numerável. Né? Então, esse foi um princípio desenvolvido pelo Cantor, né, ele ficou conhecido como diagonal de Cantor, que, claro, aqui eu estou descrevendo, né, a ideia, não estou detalhando aqui o cálculo por escrito, né, e aí isso formalizado foi a prova de que o conjunto dos números reais realmente não é enumerável, né? Tu não consegue construir uma objeção entre os conjuntos naturais e o conjunto dos números reais. Ah, sim. Tá bom? Não, tá bom. Não, esse resultado é bem bacana e bem importante, assim, né, porque conceitualmente, uma vez que o conjunto dos racionais, né, o conjunto das frações, ele é enumerável, quando se demonstrou que o conjunto dos números reais não é enumerável, né, a conclusão foi que os irracionais, eles não são enumeráveis, né, porque o conjunto dos reais é a união dos racionais com irracionais. Se os irracionais fossem enumeráveis, né, a união dos dois seria enumerável. Né? Então isso foi uma forma assim que levou, né, os matemáticos a pensar que, e isso se comprova também, que o conjunto dos números irracionais, né, ele é um conjunto, entre aspas, muito maior do que o conjunto dos números racionais. Digamos assim, dentro lá dos reais, né, tem muito mais irracionais do que racionais.
Ah, sim. Tá bom? Então, tá bom. Não, essa é uma questão bem interessante e bastante profunda, porque ela diz respeito à estrutura, né, básica do conjunto dos reais. É uma propriedade bem importante que diferencia, né, o conjunto dos números reais, por exemplo, dos racionais. Sim, sim. Muito bem. Então, pessoal, eu vou iniciar aqui a continuação Não sei se vocês têm mais alguma pergunta. Bom, então eu vou retomar ali a apresentação do meu PowerPoint e vou continuar aquele assunto que nós íamos falando aí na semana anterior. Então, estão vendo aqui a apresentação, né? Deixa eu botar assim. Tem algumas noções topológicas aqui que estão relacionadas com esse estudo do conjunto dos reais, que tem a ver depois com a ideia de limites de funções num ponto. Tá? Então, os conjuntos abertos, o que é o conjunto aberto? Então, a primeira noção aqui, o primeiro conceito é de ponto interior a um conjunto. Então, é um ponto A interior a um conjunto X, que é um subconjunto dos reais, né, quando existe um número epsilon, tal que é o intervalo A menos epsilon, A mais epsilon, está contido em X. Né? Então, a gente diz que é um pequeno intervalo em torno do centro, que é o A, né, inteiramente contido no conjunto X. Quando isso um elemento, um número A, satisfaz, né, essa condição, ele é chamado de ponto interior ao conjunto. E o conjunto dos pontos interiores é um conjunto X, chama-se o interior do conjunto X e é representado por essa notação aqui. Tá? Int, né, interior de X. Às vezes o pessoal usa parênteses, né, o X entre parênteses, mas aí, se você quiser usar, para mim fica claro. Né? Então, o conjunto A contido em R vai ser chamado de conjunto aberto quando o A coincidir com o seu interior. Isto é, quando todos os pontos do conjunto A são interiores ao conjunto A. Né? Um exemplo que ilustra bem, né, pessoal, a situação, a gente, que é mais fácil até de entender, é quando é um ponto que está na fronteira. Tá? Imagina assim, ó, se tu tivesse exatamente na fronteira entre, sei lá, o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Está em cima da divisa. Aqui, né? Então, imagina assim, uma pessoa ali em cima. Então, agora imagina um pequeno círculo em torno daquela pessoa. Vai ter pontos do círculo no estado do Rio Grande do Sul e alguns pontos lá no estado de Santa Catarina. Né? Então, isso é o que a gente chama de ponto de fronteira. Quando é que é um ponto no interior do Rio Grande do Sul? Quando é possível achar uma pequena vizinhança em torno daquele ponto inteiramente contido no próprio estado do Rio Grande do Sul. Quer ver? Ó? Vamos usar aqui as nossas imagens aqui. Ó. Se eu pegar, onde é que está o mouse aqui, tá? Ó, o mouse ali na tela, né, onde aparece a minha imagem, né, naquele retângulo à esquerda ali, ele está numa posição interior, né, ao retângulo. Se eu colocar o mouse aqui, ó, claro que aqui, né, é uma coisa bem intuitiva. Ó, né, o mouse está posicionado na divisa ali entre do retângulo onde aparece a minha imagem e na divisa onde está ali o nome do Alexandre, certo? Então, onde está aquele ponto ali, ele não é um ponto nem do interior do retângulo onde está o nome do Alexandre, nem do interior onde está meu nome, certo? E é um ponto de fronteira, né? Já se eu colocar o mouse aqui assim, ó, né, ele está no interior, né, da região delimitada pelo retângulo ali, onde está o Alexandre. Aqui a mesma coisa, se eu colocar o mouse aqui assim, né, está no interior da região delimitada ali pelo nome do Juan, e a mesma coisa aqui do Giovanni, certo? Então, essa definição é uma maneira de tentar formalizar essa ideia de que um ponto interior, né, ele tem uma folguinha, digamos assim, tá? Tem um pequeno pedaço à esquerda e à direita do ponto que está contido inteiramente
no conjunto X. Tá bom? E quando um ponto satisfaz essa condição, então, ele é um ponto do interior do conjunto. Tá bom? Alguma pergunta sobre a definição aí, pessoal? Sintam-se à vontade para perguntar aí, não se acanhem. Esse ponto interior é um ponto que está entre um ponto que está entre o intervalo do ponto que está no caso ali na divisa e deixa eu ver. Pensa assim, ó, o Alexandre, um exemplo, vou te ajudar aqui, mas pega os pontos do intervalo de 0 até 1, tá? Sim. Entre 0 e 1, incluindo 0 e incluindo 1. Sim. Certo? Certo. Por exemplo, o 0,3 é um ponto do interior desse intervalo, tá certo? Sim, tá certo. Porque se tu pegar uma vizinhança, imagina o 0,3 ali como centro, né? E um raio de 0,1, vai de 0,2 até 0,4, está inteiramente contido no intervalo 0,1. Concorda? Sim. Sim, concordo. Né? Agora, tu imagina o ponto 1. Sim. Ele não é interior porque qualquer intervalinho que tu pegue, tendo o ponto 1, né, como ponto central, ele vai ter algum ponto que vai ser maior do que 1. Sim. Que não vai estar contido dentro do intervalo original, do conjunto original. Ah, tá certo. Né? Então, no caso desse exemplo, né, do intervalo 0,1, tanto o ponto 0 como o ponto 1, eles não são interiores a esse conjunto. Sim. Daí qualquer ponto menor do que 1, por menor que seja e maior do que... Maior do que 0 é menor que 1. Ah, tá. Aí faz parte do interior do conjunto. Exatamente. Ah, tá certo. Que por mais próximo que esteja de 1, imagina, por exemplo, 0,99. Sim. Tem uma diferencinha ali, tu consegue pegar um intervalinho bem pequeno, né, usando essa linguagem, que vai estar inteiramente contido dentro do conjunto 0,1. Ah, tá certo. Né? Tá bom? Não, tá bom. Então, ó, bom, aqui eu tinha colocado alguns exemplos, mas vamos esmiuçar aqui, ó. Se eu pego um intervalo AB qualquer, tá? Então, todo ponto C deste intervalo é um ponto interior ao intervalo AB, que é, né, semelhante ao que a gente falou agora. Só que aqui eu estou considerando intervalo aberto, né? Então, aqui, tanto a extremidade inferior, que é o ponto A, quanto a extremidade superior, que é o ponto B, não pertencem ao intervalo, serve só como ponto de referência. Imagina um intervalo 0,1 aberto, né, nas duas extremidades. Então, é conjunto dos números maiores do que 0 e menores do que 1. Então, o interior desse conjunto é o próprio conjunto. Ah, sim. Né? Porque daí o 0 e o 1 não estão lá dentro. Sim. Né? Porque imagina assim, ó, vamos imaginar uma situação extrema. Pega um número 0,1, né? Por que ele é um ponto interior? Porque se tu pegar um intervalinho, imagina um intervalinho com 0,1 no centro e o raio seja 0,01. Bom, ele vai de 0,09 até 0,11, né? E está ali dentro do intervalo 0,1. Sim. Né? Então, esse raciocínio, né, pode ser construído com qualquer ponto, né, do intervalo, do interior. Então, qualquer ponto do intervalo AB, aberto em A, aberto em B, é um ponto interior a este conjunto. Ou seja, o interior desse intervalo é ele mesmo. Né? Já se eu considerar o intervalo fechado em A e B, intervalo AB, aqui do exemplo 2, ó, um símbolo de colchete, né? Fechado em A, fechado em B significa o conjunto dos números reais
x, né, maiores ou iguais a A e menores ou iguais a B. Então, tanto o ponto A quanto o ponto B, que são os extremos desse intervalo, não são interiores ao intervalo AB. Certo? Porque qualquer intervalo que eu pegue, por exemplo, em torno do ponto A aqui, ó, né, por menor que seja o raio, né, 0,1, 0,01, não importa, ele vai ter algum número que vai ser menor que o ponto A. Portanto, né, não estará dentro do conjunto. Então, esses pontos, tanto o ponto A quanto o ponto B, não são interiores a este conjunto. No caso do conjunto dos números racionais, né, o interior desse conjunto é um conjunto vazio. Por causa dessa conversa que a gente estava tendo antes. Né? Imagina um número racional qualquer, digamos uma fração, 1/2. Se tu pegar qualquer intervalo, por menor que seja, né, centrado nesse ponto, lá naquele intervalo vai ter números tanto racionais quanto irracionais. Né? Tá certo? Então, esses números irracionais, eles não pertencem aos racionais, isto é, esse pequeno intervalo não estará contido no conjunto dos números racionais, por menor que ele seja. Né? Certo? Né? Tu pode imaginar um intervalinho por menor que seja. Sim. Né? Obrigatoriamente ali vai ter tanto números racionais quanto números irracionais. Então, esse intervalinho, por menor que seja, não estará contido no conjunto dos números racionais. E significa que não existe nenhum número racional que tenha uma vizinhança em torno dele inteiramente contida no próprio conjunto dos números racionais. Portanto, nenhum número racional é interior a este conjunto, isto é o interior desse conjunto é um conjunto vazio. E um outro exemplo, né, que eu destaquei aqui, que a gente já falou, que naquele caso particular do 0,1, né, se tu pegar o conjunto dos pontos interiores ao intervalo fechado em A e fechado em B, né, é o intervalo aberto de A até B. Né? Extrai o A, extrai o B. Então, todos os pontos entre A e B são interiores ao intervalo fechado AB. Tá bom? Tá bom. Esse exemplo aqui eu só repeti aqui, eu me esqueci de retirar depois. Então, só para a gente pensar aqui, né? Como caso particular. Por exemplo, qual é o interior, né, deste intervalo aqui, do intervalo 0,1, que a gente havia falado agora aqui? Podem falar aí. 0,1 aberto. De 0,1 aberto, exatamente. O interior do intervalo 0,1 fechado em 1, aberto em 0. Qual vai ser? E vai ser o 0 e 1 aberto, não? É a mesma coisa, exatamente. Qual é o interior do conjunto N dos números naturais? Eu acho que não existe, né? É o conjunto vazio, né? Porque, imagina, pega um número 1, por exemplo, tá? Se tu pega um intervalo centrado no ponto 1, com raio igual a, sei lá, 0,2, né? Então vai de 0,8 a 1,2. É só o 1 que pertence aos naturais, os demais nenhum pertence. Né? Então esse conjunto não estará contido nos naturais. Por menor que seja o intervalinho, em torno de um natural, né, ele vai estar fora do conjunto dos naturais. Então não existe nenhum número natural que tenha um intervalo que satisfaça a propriedade decorrente da definição. Né? Então é o conjunto vazio. Vamos escrever aqui assim, ó. Depois a gente usa os símbolos se for necessário. Né? Muito bem. Então, assim, como, digamos, contraposição, né, mas não é exatamente
isso, existe o conceito de conjunto fechado. Tá? Então, esse conceito diz respeito a o conjunto dos pontos que são limites de alguma sequência dentro do conjunto. Né? Então, a gente tem essa definição aqui de ponto aderente, que diz assim, ó, disse que um ponto A é aderente ao conjunto X contido em R, quando A é limite de alguma sequência de pontos xn pertencente ao conjunto X. Então, para entender a ideia aqui, ó, imagina esse primeiro exemplo aqui. Ó. O número 0 é aderente a esse conjunto. Tá? Por quê? A explicação aqui é a seguinte. Imagina a sequência formada pelos números da forma 1 sobre n. Tá? 1, 1 meio, 1 terço, 1 quarto, 1 quinto, etc., onde o n pertence aos naturais. Certo? Então, qual vai ser, né, qual vai ser o limite dessa sequência, quando o n vai para o infinito? 0. Ser 0. Né? Então, o limite da sequência 1 sobre n é igual a 0. Tá? E veja que esse número aqui, ó, 1 sobre n, está dentro desse... Né? Veja que a sequência 1 sobre n pertence a este conjunto. Opa, deixa eu botar mais para lá para ficar melhor. Ó, pertence... a sequência de números 1 sobre n está dentro desse conjunto aqui, para qualquer n, pertencentes naturais. Vou botar aqui. Então, satisfaz exatamente a definição. Ó. É o limite de uma sequência de pontos, que é essa sequência 1 sobre n, que pertence ao conjunto 0, 1. Então, embora o número 0 não pertença àquele intervalo ali, ele é o limite de uma sequência de números que está dentro daquele conjunto. Então, ele é um ponto aderente ao conjunto formado pelos números reais, maiores do que 0 e menores ou iguais a 1. Tá? Então, essa ideia de ponto aderente, vocês podem imaginar assim que a palavra... O que é a palavra aderente? É uma coisa que está bem pertinho, né, pessoal? Entendeu? Então, a ideia de aderente é um ponto que pode estar no conjunto ou não, mas mesmo que ele não esteja, ele está bem pertinho. Que nem o 0 aqui desse exemplo. Tá bom? Então, o fecho de um conjunto X é o conjunto, esse X barra aqui, ó, é o conjunto formado por todos os pontos aderentes a X. Esse é o chamado fecho. Tá? Então, todo ponto do conjunto está contido no seu fecho, e se o X for igual ao fecho, né, então o conjunto é chamado de um conjunto fechado. Isto é, então, um conjunto que contém todos os seus pontos aderentes é chamado de conjunto fechado. Então, vejo que esse primeiro exemplo aqui, ó, ele não é um conjunto fechado, né, porque o 0 ele não pertence a esse intervalo aqui, tá certo? Mas é um ponto aderente a esse conjunto. Né? Então, para mostrar aqui alguns exemplos, né, deste conceito, ó. O fecho do intervalo aberto, AB, né, aberto nas duas extremidades, é o conjunto que é o intervalo fechado de A até B, fechado em A, fechado em B. Ou seja, é todo o conjunto de números entre A e B e mais as extremidades, A e B. Esse é o fecho do conjunto AB. Então a gente pode escrever assim, né, a notação, né, pessoal? Vou escrever a notação para indicar como a gente escreve isso usando aquela notação ali de fecho. Ó. A gente escreve assim, ó. A gente vai botar uma barrinha. E aqui, então, essa barrinha significa fecho. Então, o fecho desse intervalo é esse intervalo aqui, ó. Tá? Ou seja,
os pontos aderentes ao intervalo AB, aberto em A e aberto em B, é todo ponto do interior e mais as extremidades, o A e o B, formando esse conjunto aqui. Todo intervalo dessa forma é um conjunto fechado, né? Isso é, o fecho desse conjunto é ele mesmo, porque ele já contém as extremidades, né, que são os pontos aderentes, mais os pontos do interior. Né? Então, os pontos do interior são aderentes, as extremidades A e B. Então, este conjunto, né, é um conjunto fechado, esse intervalo dessa forma é um intervalo fechado. Na verdade, né, pessoal, essa denominação que é usada nos livros de ensino médio, que chamam esse intervalo aqui de intervalo aberto, e esse intervalo aqui de intervalo fechado, a origem dessa denominação são essas definições que a gente está vendo aqui. Só que lá, no ensino médio, né, e no ensino fundamental, nos livros de cálculo introdutórios também, que é usada essa denominação, se fala simplesmente, ó, um é intervalo aberto porque a desigualdade é maior e menor, e a outra é fechado porque é maior igual e menor igual. Lá é usado como se fosse uma terminologia para diferenciar, né, um conjunto do outro. Como, na verdade, a origem dessa denominação são essas definições aqui. Alguma pergunta, pessoal? Então, dentro do conjunto dos números reais, né, os subconjuntos, o conjunto vazio e o próprio conjunto dos números reais são os únicos que são simultaneamente abertos e fechados. Tá? O conjunto vazio é aberto e fechado. Por quê? Por que ele é aberto? Né? Bom, porque se não fosse aberto, teria que ter algum ponto dentro do conjunto que não fosse ponto interior. Mas como o conjunto não tem nenhum ponto, ele é aberto. Certo? E por que ele é fechado? Porque se ele não fosse fechado, teria que ter algum ponto não aderente ao conjunto. Né? Mas como ele não tem nenhum ponto, ele é fechado. Então ele é aberto e fechado por exclusão, digamos assim. Né? E o conjunto dos números reais é um conjunto aberto. Por quê? Imagina um ponto dentro do conjunto dos números reais. Pega uma vizinhança qualquer desse ponto, um raio arbitrário, está inteiramente contido dentro do conjunto dos números reais. Isto prova que ele é um conjunto aberto. Né? E é fechado, porque, né, nós já vimos aí que todo ponto aderente ao conjunto dos números reais, isto é, todo limite de uma sequência de números reais é um número real. Né? Isso a gente já sabe. Tá? Deixa eu ver se tem algum exemplo escondido aqui. Não. Bom, então eu vou apresentar uma outra definição aqui que chama ponto de acumulação. Vamos tirar esse S aqui. Então a gente vai dizer que um ponto A pertencente a X é ponto de acumulação do conjunto X contido nos reais quando toda a vizinhança V de A contém algum ponto de X diferente do próprio A. Equivale a dizer que, então, para todo epsilon maior que zero, o conjunto A menos epsilon, A mais epsilon, intersecção com X menos A, é diferente do vazio. Então, tu pega qualquer vizinhança em torno do ponto A de raio epsilon, tem algum elemento do conjunto X que é diferente do próprio ponto A. E o conjunto de pontos, então, quando isso é satisfeito por um ponto, ele é chamado de ponto de acumulação, né, para qualquer vizinhança, e quando isso acontece, a gente chama de X', né, o conjunto de todos os pontos de acumulação do conjunto X, chamado de X'. Então, algumas propriedades relacionadas aos pontos de acumulação são resumidas neste teorema. Tá? Então, dados o conjunto X, né, contido em R e A pertencente aos reais, as seguintes afirmações são equivalentes. Né? O A é um ponto de acumulação de X, o A é limite de uma sequência de pontos Xn pertencentes a X diferente
diferentes do ponto A, esses pontos, né, são pertencentes a X, mas todos eles diferentes do ponto A. E todo intervalo de centro A contém uma infinidade de pontos de X. Certo? Então, essas três afirmações aqui são equivalentes, né, e correspondem à ideia, então, de ponto de acumulação. Então, veja, por exemplo, que qualquer ponto de um conjunto X, seja, imagina um intervalo de 0 até 1, né, digamos, aberto de 0 a 1. Né? Então, todo ponto desse conjunto é um ponto de acumulação, né, dele mesmo. Certo? Tá? Mas, às vezes, né, um ponto de acumulação de um conjunto não pertence ao próprio conjunto. Às vezes acontece isso. Né? Então, aqui eu faço a definição, eu acho que eu vou deixar essa demonstração aqui para detalhar na próxima aula, aqui, deixa eu ver. Não, acho que dá para fazer aqui, temos um tempinho. Ó, vamos supor que o A seja um ponto de acumulação de X, para fazer a demonstração aqui, tá? Então, supondo que o A seja ponto de acumulação, para todo N pertencentes naturais, isso, a gente pode achar um ponto Xn em X, Xn diferente de A nessa vizinhança aqui. A menos 1 sobre N, mais A mais 1 sobre N. Tá? Por exemplo, vamos supor N igual a 2. Tu vai ter a vizinhança A menos 1 meio, A mais 1 meio. Aí tu vai ter um ponto X2 ali. Depois, quando N for 3, tu vai ter A menos 1 terço, A mais 1 terço. Tu vai ter um ponto X3 ali dentro. À medida que o N vai para o infinito, essas vizinhanças vão diminuindo de tamanho e o limite de Xn vai ser igual a A. Tá? Porque quando o N vai para o infinito, né, esse termo 1 sobre N vai para zero e esses intervalinhos eles vão diminuindo de tamanho. Consequentemente, o Xn que está lá dentro tem que convergir para o ponto A. O que prova, então, a propriedade 2. O A é o limite de uma sequência de pontos Xn diferentes do próprio ponto A, porque veja que o A não está dentro aqui do... Né, o A é um centro, né, o Xn está dentro desse conjunto, é diferente do ponto A. Por outro lado, se a gente imagina que o A seja limite de uma sequência de pontos diferentes dentro do conjunto X, mas diferentes do próprio ponto A, então o conjunto, para qualquer N0 pertencentes naturais, né, um número fixo, o conjunto dos Xn para N maior que N0 é infinito, né, porque do contrário existiria um termo Xn1 que se repetiria, né, infinitas vezes. Tá? Se esse conjunto fosse finito, então teria que ter um termo, né, que se repetiria infinitas vezes. Isso forneceria uma sequência constante com o limite Xn1 diferente de A. Tá? Pela definição de limite, né, isso, ou seja, isso contradiz, né, a hipótese 2, certo? Ó, que a hipótese 2 diz que o A é o limite de uma sequência de pontos. Olha, por essa construção a gente teria um limite diferente do A, isso não pode. Tá? Então a hipótese 2 implica a hipótese 3, né? Certo? Que todo intervalo de centro A contém uma infinidade de pontos de X. Né? E supondo 3 verdadeiro, isto é, que todo intervalo de centro A contém uma infinidade de pontos do conjunto X, né? Imagina que vizinhanças dessa forma aqui, A menos epsilon, A mais epsilon, onde o epsilon é um número positivo qualquer. Essa vizinhança contém uma infinidade de pontos de X, logo existe um ponto em X diferente de A. Se existem infinitos, né, tem que ter algum ponto dentro daquele intervalo que seja diferente de A, ou seja, o A vai ser um ponto de acumulação do conjunto X. Né? Então, por exemplo, ó, para a gente encerrar aqui com esses exemplos, a ilustração desse teorema. Vamos considerar um intervalo aberto dos números reais entre A e B. Né? Então, o conjunto dos pontos de acumulação será um intervalo fechado de A até B. Tá? Vai incluir a extremidade inferior, que é o A, e a extremidade superior, que é o ponto B, e todos os pontos entre A e B, evidentemente. Né? O conjunto dos pontos de acumulação do conjunto dos números reais, dos racionais, é o conjunto dos números reais, né? Ou seja, todo número real, né, é o limite de uma sequência de números racionais, é isso que é possível afirmar. Tá? Por exemplo, raiz de 2 é um limite de uma sequência de números racionais. Tu pode construir
né, uma sequência de números racionais que vai convergir para um número que não é racional. Isso que é interessante. Tá? O raiz de 2, que é um número irracional, comprovadamente, é um número irracional, tá? Tu podes construir é possível fazer uma construção de frações, né, uma sequência formada de frações que vão convergir para a raiz quadrada de 2. É muito interessante, né, a gente pensar assim que, mas como é que pode acontecer tal coisa, né, certo? Mas aí que vem aquele negócio de processo infinito, né, pessoal, que gerou tantas crises, né, como eu falei para vocês, a respeito da própria existência do conjunto dos números racionais, né, que gerou tanta polêmica lá na matemática grega, né, em torno de 300 a.C., certo? Então vejam digamos assim, a proximidade, né, que existe entre o conjunto dos números racionais e o dos números irracionais, né, que este resultado está dizendo que todo número real, né, ele é o limite de uma sequência de números racionais, seja este número racional ou irracional, ou seja, tu pode aproximar um número irracional por uma fração de números racionais com tanta proximidade quanto tu quiser. Só que essa sequência ela vai ter frações, né, com denominadores gigantescos, assim como os numeradores que são gigantescos. Tá? Isso por construção, né, torna difícil, digamos assim, computacionalmente gerar sequências desse tipo. É bastante custosa a geração dessas sequências. Se pensar em raiz de 2, por exemplo, tá? Existem processos que tu aproxima a raiz de 2 através de frações, né? É fácil ver, por exemplo, 1,41. Né? O que é 1,41? É uma aproximação de raiz de 2. É 141 dividido por 100. Né? Essa fração é uma aproximação de raiz de 2. Aí tu pega 1,414, que é 1414 dividido por 1000. Então, veja, agora o denominador já é 1000. Né? É uma aproximação, se vocês elevarem ao quadrado, dá quase 2 esse número. Aí tu pega 1,4142. Que número é esse? É 14.142 dividido por 10.000. Né? Pega esse número e eleva ao quadrado, vai dar quase raiz de 2. Quer ver? Eu vou fazer aqui na calculadora. Aqui. Deixa eu olhar aqui. Ó. Ó. Por exemplo, 141, né, dividido por 100. Ó. Então, 1,41. Eleva ao quadrado. 1,9881. Né? Então, 141 sobre 100 é uma aproximação da raiz quadrada de 2. Né? Agora, pega 1414 e divide por 1000. Olha só. Essa é uma fração com tanto o numerador quanto o denominador, né, muito maior. Tá? Divide e eleva ao quadrado. 1,9993996. Aí agora pega 14.142, divide por 10.000. Dá 1,4142. Eleva ao quadrado. Olha só, 1,9999664. Então dá para ver, né, por construção, que essa sequência ela gera números que, elevados ao quadrado, dão cada vez mais próximo da raiz quadrada de 2. Então, é uma sequência que converge para a raiz quadrada de 2. Mas é formada só de frações. Né? E por último, né, se eu tiver um conjunto finito qualquer, por exemplo, formado pelos números naturais de 1 até 4, o conjunto dos pontos de acumulação é igual ao conjunto vazio. Tá? Não tem nenhum nenhum elemento dentro desse conjunto que possa ser o limite de uma sequência, né, de números diferentes do conjunto. Tá? Bom? Então, pessoal, eu acho que cumprimos aí com a proposta da aula de hoje, né, trabalhar um pouquinho esses conceitos aí
de conjuntos abertos e fechados, né? E então continuaremos na próxima quinta-feira, tá? Então insisto, né? Se vocês tiverem aí um tempinho, deem uma olhada lá no link da entrevista e assistam o restante, de repente um pedacinho, né, mais da entrevista do professor Marcelo, é bem legal. Muito bem. Uma boa noite para vocês e até quinta-feira. Até quinta. Boa noite. Uhum.